Sábado, 11 de outubro de 2025. Milhares de fiéis e centenas de embarcações participam da Romaria Fluvial, que faz parte do Círio de Nazaré. Neste momento, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré percorre as águas da Baía do Guajará, em Belém. A expectativa é que a procissão termine a 1h da tarde, na escadinha da Estação das Docas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República no dia 12 de novembro. A data foi confirmada pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar. Uma semana antes, deverá ocorrer a leitura do parecer sobre a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na primeira votação, em 2023, Paulo Gonet recebeu 65 votos favoráveis e 11 contrários. O atacante Kylian Mbappé foi cortado da seleção francesa. Ele sofreu uma lesão no tornozelo direito durante partida contra o Azerbaijão na sexta-feira, válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta já foi avaliado pelo departamento médico do Real Madrid. O clube espanhol informou que a lesão não preocupa e que o francês será liberado para treinar na próxima semana. Ao menos 55 corpos foram resgatados de escombros na faixa de Gaza após a retirada de tropas israelenses. A informação é da Defesa Civil do território palestino. O órgão não deu detalhes sobre quando ou como as pessoas morreram. Contudo, um diretor de um hospital da região afirmou que uma das vítimas foi alvo de fogo israelense ontem. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio O Povo CBN, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, CYV 391, FM 93,5 MHz, Rádio O Povo CBN, Cariri. Rede CBN, top de 5 segundos. Ciência e Saúde. Apresentação: Neila Fontinelli. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Ciência e Saúde deste sábado, 11 de outubro de 2025. Estamos ao vivo pela O Povo CBN 95.5 FM e no Cariri pela 93.5 FM, O Povo CBN Cariri, também com imagens no canal do Povo no YouTube, no Facebook, nas páginas do Povo e da Rádio Povo CBN. E você também acompanha o programa pela TV O Povo no canal 48.2 da sua TV em sinal aberto. E hoje no programa vamos falar sobre o uso das tecnologias de inteligência artificial na medicina. A IA tem transformado a medicina ao permitir diagnósticos mais rápidos e precisos e também na personalização de terapias para cada paciente. A tecnologia ainda contribuiu para o desenvolvimento de novos medicamentos e para a gestão eficiente dos serviços de saúde, tornando o atendimento mais ágil e eficaz. E áreas como radiologia, oncologia e cardiologia têm utilizado a IA em análises e exames. E para falar sobre este tema, eu converso com o médico e presidente do Congresso, médico Roberto Melo. Ele está participando agora, saiu gentilmente agora do Congresso Outubro Médico para falar aqui com a gente. E essa é uma área com muitos impactos. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, é um prazer, né? E vamos conversar, né? Bora sim. E olha, a IA, ela tem sido pensada de duas formas. Primeiro, com uma grande possibilidade de melhorias, né, no atendimento, e de outro, com um certo temor, né? Porque ninguém sabe onde essa tecnologia poderá substituir as mãos humanas. Eu queria que o senhor falasse agora o que está sendo discutido no Congresso, né? E que possibilidades são essas? Que ferramentas a gente pode utilizar? A gente não, os médicos, né? Podem utilizar a partir de agora.
No Congresso, a gente escolheu esse tema de IA no Congresso porque é um tema muito relevante hoje na medicina, né? Das profissões que existem aí, a que está se utilizando mais de IA é a medicina, né? Até a gente conversou hoje no Congresso, a segunda profissão que utiliza mais IA está sendo, hoje, cadastrada, é a parte do direito, né? Mas a medicina desponta, né? Então, em torno de 20% dos médicos hoje consultam a IA no seu dia a dia, né? Ainda é baixo, mas é muita coisa, né? Se você pensar que há uns 3, 4 anos atrás, ninguém buscava, né? Basicamente, quem buscava muito era a população no geral, botando perguntas no Google, né? E trazia alguma coisa para a gente, né? Hoje o médico está entrando nisso, né? Por quê? Porque o desenvolvimento foi muito grande, o conhecimento e o aprendizado da própria máquina é um crescimento exponencial, né? Então, o que eu tenho de IA hoje, daqui a um mês, pode ser o dobro. Porque o crescimento, ele mesmo vai se desenvolvendo por si próprio. Então, a gente achou esse tema muito importante. Por quê? Porque mexe também não só com o atendimento em si, mas gera também respostas que a gente tem que ter éticas em cima disso daí. Porque, lembre-se, a IA é uma máquina, né, que está pensando, entre aspas. Ela pensa porque nós alimentamos ela com vários programas, com vários, vamos dizer assim, com vários livros de medicina, tudo que está aí, né? Então ela junta tudo isso e tem um poder de análise muito mais rápido que a gente. Então ela faz em segundos o que a gente faria talvez em 1 dia, 2 dias de pesquisa. Uma simples pergunta, né? Então a gente não sabe onde isso vai parar ainda, né? É um mundo muito grande, né? O conhecimento está se abrindo cada vez mais. E outra, a IA está no processo de aprendizado. Não acredito em tudo que a IA está te dizendo. Ao contrário, sempre desconfie, né? Com certeza, e essa é uma grande questão. E eu queria que o senhor falasse das perguntas que os médicos fazem. Eu fiquei curiosa em saber, né? Porque, assim, o leigo pergunta, eu tenho um sintoma tal e tal, que doença eu posso ter, né? A IA, assim, o que é que a gente está aprendendo hoje também, né? O que a gente sempre sabia de antigamente, que eu acho que a IA vai trazer muita coisa do passado que a gente vai resgatar como ser humano. Eu me lembro da época da faculdade, não é importante você ter a resposta certa. É importante você fazer a pergunta correta. Então, a IA vai ajudar a gente nesse sentido. Por quê? Porque se eu alimentar um prompt com uma pergunta que ele não vai entender muito bem, ele vai dar uma resposta de qualquer jeito, mas pode me dar uma resposta totalmente diferente. Então a gente está nesse aprendizado também. Então, assim, muito do médico hoje é saber como perguntar. Como a gente já tem um conhecimento prévio, né, o que a gente pergunta, a gente já tem uma intuição do aprendizado todo que a gente acumula, se a coisa está indo certo ou não, né? Então, mas o que é que está se perguntando mais hoje médico, né? Que é uma coisa que ajuda muito, por exemplo, na minha área clínica, né? É a interação medicamentosa. Eu atendo pacientes idosos e às vezes eu pego uma receita de um idoso que tem 15, 10 medicamentos. E a gente sabe que interação medicamentosa ou excesso de medicamento é uma das práticas que causa mais óbito nos Estados Unidos. Porque lá eles pesquisam muito mais a fundo, tem muito mais dados do que a gente. Então, a IA, nesse sentido, está muitíssimo positivo para a gente, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro do corpo com a interação desses medicamentos, uma vez que eles são metabolizados, eles se transformam em outras moléculas, e essas outras moléculas interagem com o seu corpo, que você tem uma genética já diferente, e aí a gente está usando muito nesse sentido, né? Às vezes eu uso, por exemplo, o paciente traz um medicamento, né? E eu deixo ali a IA aberta. Enquanto eu converso com ele, eu dou uma pesquisada que medicamento é esse e o que é que ele interage com o que ela está usando. Então, e ali eu estou tentando bater um papo, né, com ela para dar uma assertiva melhor, tanto na conduta, né, e correr o menos risco possível. Uma coisa que se fala é que a IA vai ajudar o médico a olhar mais para o paciente. Sim. Porque toda a parte burocrática
ela já facilita bastante, né? A questão de preenchimento de prontuários, isso que o senhor está falando dos exames anteriores, né? Ela pode juntar os dados sobre isso, né? E também os medicamentos já usados, o que funcionou ou não funcionou, né? Exatamente. Uma grande vantagem da IA, pelo menos nessa primeira fase, vai ser isso, né? O médico que souber utilizar a IA adequadamente, ele vai ficar olhando agora para o paciente. Eu não vai ter mais uma tela entre... Já tem a mesa entre eu e o paciente. Aí botamos uma tela, né? E a tela já tira o visual e eu tenho que ficar digitando. Enquanto eu faço a pergunta, ele diz isso, eu baixo minha cabeça, vou escrever, o paciente fica calado. Então você já vai quebrando as pontes, tá entendendo? Que era importante criar a ponte, né? Porque quanto maior a interação, mais eu vou conseguir ajudar, né? Aí nesse sentido, em prontuários que estão aparecendo aí, é muito bom. Por quê? Porque eu vou fazendo as perguntas, porque o primeiro passo de uma consulta para eu chegar no diagnóstico do paciente é uma história muito bem contada desse paciente. Então eu tenho que saber, quanto mais eu conversar e saber fazer as perguntas corretas e classificar melhor esses sintomas, é o primeiro passo para eu aprofundar depois no exame físico, para daí, juntando essas duas coisas, me guiar nos pedidos dos exames, né? Eu vou afunilando, e para daí eu abrir as propostas de diagnóstico e terapêuticas embasada no que eu pensei, firmado com os exames corretos, tá certo? Então, a grande queixa do paciente que o médico baixa o olhar, não tem a ligação, né? Eu acho que com a IA isso vai desaparecer. Isso vai trazer o quê? Para o médico que não interage muito com o paciente, ele vai ter que aprender. Nesse sentido. Então, se souber utilizar bem a IA nesse sentido, eu vou me tornar um médico mais humano, que é o que deveria sempre ser o primeiro passo de um médico, né? Humano. Até porque clinicar é se debruçar sobre, né? Exatamente. É aquela coisa assim, eu vou estar ali mais próximo a quem está enfermo, né? Doente, e tentar buscar uma solução. Mas tem gente que acha que a IA pode substituir o médico. Como é que vocês veem? O senhor, no caso aqui, como o senhor vê isso? Eu vou dar a primeira resposta aqui bem rápida, né? Mas a gente vai conversar mais. Ah, sim. Nunca vai substituir, né? E outra, vamos dizer que essa IA substitua o médico. Ela faz tudo. Faz a consulta, prescreve, trata o paciente. Esse paciente tem um desfecho favorável. Vamos dizer, na pior das hipóteses, falece. Quem é que vai assumir a responsabilidade? A IA? Como é que eu vou responsabilizar ela? Quem assina? De quem é o CRM, né? Então, o papel do médico, né, que hoje o médico tem medo com a IA, é um dos pontos que o médico tem medo, é esse sentido de perder a autonomia e perder, vamos dizer assim, de ser o protagonista no tratamento, tá entendendo? Então, isso até hoje, e as previsões é que nunca vai sair, porque essa interação humano-humano, a máquina nunca vai fazer, né? Então, o médico é que vai chancelar essa opção de tratamento que a IA, vamos dizer assim, no final, nos deu como guia, né? Ele vai, de acordo com a expertise dele, do conhecimento, ele, não, tá correto. Não, esse medicamento aqui, a IA vacilou, então vou tirar isso daqui, tá entendendo? Então, o médico, nesse sentido, nunca. Eu acho que o médico vai ter que aprender a se relacionar. E outra, vai ter que estudar mais ainda. Por quê? Porque eu vou ter um estagiário me auxiliando. Um estagiário com um banco de dados enorme, né? Que pega de tudo. Tá entendendo? Então, eu vou ter a responsabilidade de chancelar o que o meu estagiário está me dando. Então, eu tenho que saber mais do que o estagiário. Então, eu vou ter que estudar mais ainda daqui para frente, tá entendendo? Com certeza, e se adaptar a isso. Exato. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Francisco Moreira. Um beijo para você, Moreira, querido. Ele pergunta assim, gostaria de perguntar sobre o risco de da alucinação da IA nos diagnósticos médicos e como mitigar esses riscos na medicina. Isso existe, né? Quanto mais você debulha, quanto mais... você faz umas perguntas que não muito bem feitas, por isso que a gente vai ter que aprender a fazer a pergunta correta, né? Porque a IA ela é alimentada por um banco de dados que foi alimentado, né? Para responder em cima daquilo. Então, se eu faço uma pergunta
que ela, vamos dizer assim, ela não entende muito bem, ela vai ter que ela vai dar uma resposta. Então, assim, para tirar essa alucinação, né, que está aparecendo, né, primeiro, você vai ter que estudar mais. Né? E outra, você vai ter que saber fazer as perguntas corretas a ela. Você vai ter que alimentar esse prompt corretamente, né? Então, assim, desconfie muito desse estagiário, tá certo? Que está lhe dando todas as opções. É uma ferramenta, né? Exatamente. É importante lembrar sempre que inteligência artificial não é tão inteligente assim. É uma grande ferramenta. É uma grande ferramenta, a com decisão certeza. é humana. A gente vai fazer um intervalo. Continuamos aqui com o Dr. Roberto Melo, médico e presidente do Congresso Outubro Médico. Voltamos já já. Ciência e Saúde. O Instituto de Urologia e Robótica alerta sobre a importância da prevenção do câncer de próstata e da saúde masculina. Oferecemos cirurgias a laser e cirurgia robótica para tratamento da próstata, cirurgias de última geração, menos invasiva, mais precisa e com melhores resultados na preservação da potência sexual e controle da urina. Realize seu check-up da próstata. Entre em contato 98170-1020. Diretor técnico Dr. Érico Diógenes. CRM 9540 RQE 6242. No Antares, educar é impulsionar sonhos com excelência. Acreditamos que isso é construído todos os dias. No ensino de alto desempenho, no cuidado com cada família, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e na conquista de resultados que transformam vidas. Da educação infantil ao ensino médio, acompanhamos cada etapa com comprometimento. Antares, excelência que forma para o futuro. Matrículas abertas. Agende uma visita. Uma marca com 60 anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira. Atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma equipe experiente nos mais diversos modelos de carros e motos, satisfazendo o cliente onde ele estiver. Lojas em Fortaleza, Barbalha, Natal, Teresina, João Pessoa, São Luís e Salvador. Bezerra Oliveira, 60 anos. Acesse @Bezerra Oliveira Oficial no Instagram ou ligue 85 40 11 97 22. Casa Cor Ceará 2025, a mais completa mostra de arquitetura, arte, design de interiores e paisagismo das Américas. São 34 ambientes com o melhor do morar, da gastronomia e do artesanato cearense. Ingressos na bilheteria física ou no app Casa Cor. Terça a sábado, de 16 às 22 horas. Domingos e feriados, de 15 às 21 horas. Casa Cor Ceará 2025. Venha nos visitar até o dia 16 de novembro. Servinac, a maior e melhor empresa de segurança do Ceará. Você sabia que de janeiro a março deste ano, só no Ceará, já foram registrados mais de 4.000 crimes violentos contra patrimônios? Oferecemos cerca elétrica, câmeras, alarmes e sensores, sem fios, com monitoramento 24 horas com tecnologia de ponta. Com a Servinac, você protege sua casa ou empresa com inteligência e tranquilidade. Acesse gruposervinac.com.br ou ligue 85 3033 2610. Ciência e Saúde. Horas e 20 minutos. E hoje nós estamos falando sobre inteligência artificial e o uso disso na medicina. A inteligência artificial tem deslumbrado todos nós. A verdade é que nós somos deslumbrados com a tecnologia, porque ela nos oferece várias possibilidades, e na medicina não é diferente. Nós estamos com o médico Roberto Melo, presidente do Congresso Outubro Médico, que gentilmente está aqui, saiu do Congresso lá do centro de eventos, está acontecendo lá mais de 1.200 pessoas no Congresso, né? Muitos estudantes, muitos residentes de medicina, e ele está aqui gentilmente com a gente falando sobre inteligência artificial e o impacto disso na área de medicina. E ele estava falando sobre os benefícios, né?
nos prontuários, nos exames, questões como interações medicamentosas, que são muito comuns. Às vezes tem muita gente que se automedica, não sabe também o que isso pode acontecer. Até médicos, às vezes, se automedicam, né? E aí ele estava falando como substituir o trabalho, a IA substitui o trabalho de médicos. Ele está falando não, né? A assinatura tem que ter um CRM aí. Não pode ser diferente. Até como responsabilidade ética, né? Ética, legal. É um humano que vai assinar isso. E a IA realmente melhora a precisão dos diagnósticos? Ainda há limitação? Como é que ela está sendo usada agora? O senhor falou da interação medicamentosa, né? Como é que ela está sendo usada agora para os diagnósticos? A IA, assim, ela consegue... Quando eu faço uma consulta com o paciente, né, desde a anamnese que eu vou colhendo a história do paciente guiado pelos sintomas dele, passando pela história familiar, o que eu pergunto sobre o organismo dele todo, né? Ali eu já vou, quando eu vou fazendo isso, eu já vou estruturando diagnósticos no meu pensamento, de tudo que eu trago de conhecimento prévio. Quando eu vou para o exame físico, levando em conta a queixa do paciente, né, eu faço o exame físico completo e também de repente no exame físico eu encontro algo que ela não me falou na consulta, que é importante para o diagnóstico, né? Então eu vou afunilando mais além o meu diagnóstico ainda. E em cima disso eu vou nos exames, tá certo? Então, assim, nisso, no cérebro humano, que é o nosso, a gente vai passando por diagnóstico. Normalmente, na faculdade, a gente aprende assim, ó, quando você chegar no fim da consulta, tenha em mente de 3 a 5 diagnósticos diferenciais, os mais prováveis, né? A IA, eu sabendo alimentar muito bem nessa consulta, ela vai me dar uma assertativa maior, a gente vê que isso acontece realmente, ela acerta mais do que o humano, certo? Uma vez bem alimentado, esse banco de dados dela bem alimentado, uma vez colocadas as perguntas e os sintomas muito bem classificados, né? Ela consegue ter um acerto maior do que a gente, mais rápido, né? E aí eu tenho vários ganhos em cima disso. Realmente tem, certo? A IA tem ajudado a reduzir o erro médico? Sim. Isso já é fato? Eu desconheço um trabalho em cima disso, mas assim, se os trabalhos que a gente tem até hoje, o índice de acerto é maior, então a gente intui que os erros estão sendo mitigados, ou as falhas, né? É muito difícil você classificar como erro, né, médico, né? Por quê? Porque cada ser humano é uma variabilidade enorme. E o próprio ser humano, com o tempo, por exemplo, eu posso passar determinado medicamento para você que você sempre se deu muito bem. E a partir de um determinado tempo da sua vida, você começar a ter reações graves desse medicamento. Foi um erro? Não. É uma alteração que o seu próprio organismo pode apresentar. Então, assim, você dizer erro médico, às vezes é um pouco complicado. Por isso que às vezes as pessoas dizem que médico, ele tem a máfia branca de se defender, né? É porque o erro médico, a gente interage com a natureza. Né? Eu sempre dou um exemplo, às vezes, assim, para o paciente mais ou menos entender. Você está num campo verde, está andando. E aí vem o tempo está bonito, mas de repente começa a vir um bocado de nuvens carregadas. Aquelas bem pretas mesmo, para carregar, cair um toró grande. Você dá um índice de acerto 100% que vai chover? Não dá. Então, eu posso ter a natureza ali daquele jeito, mas ela pode não responder daquele jeito. Ali pode chegar um vento e levar aquelas nuvens tudo embora. E não cair uma gota. Então, nós trabalhamos com essa imprevisibilidade da própria natureza. Por isso que às vezes é muito difícil a gente dizer é um erro médico. Por isso que às vezes é difícil a gente comprovar. Existem coisas aberrantes, realmente existe, né? Que o próprio conselho está aí, punido, né? E aí tem resposta. Você responde criminalmente, civilmente e tudo. Mas eu acho que a IA, uma vez a gente sabendo utilizar bem, eu acho que com certeza isso aí vai diminuir muito. Né? E é um momento de avaliar até a questão ética, né? O uso dessa IA do ponto de vista ético. A gente estava falando, tem que ter o CRM para assinar. Então, não tem como delegar, né? Porque a questão é como essa medicina pode ser utilizada no dia a dia. Né? Eu acho que é assim... Tem duas maneiras de nós médicos encararmos a IA. Ela está aí. Se eu for puxar um pouquinho para trás, por exemplo, quando eu terminei a faculdade ali em 92,
Estava chegando a tecnologia muito grande aqui. Acho que começou a chegar em 90 aqui em Fortaleza. O que é? Era a cirurgia laparoscópica. Toda a cirurgia antigamente era abrindo o abdômen. Aí começou a laparoscópica. 1 ou 2 professores meus entraram. Os outros todos criticaram. Que isso não ia dar certo, ia se matar os pacientes. Hoje, como é que está a laparoscópica? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... Tá migrando para a robótica, né? Exatamente. A gente tem que ter a mente aberta, principalmente... Nós somos médicos e os médicos trabalham com ciência. Então, você, como cientista, a gente não pode fechar a mente. A gente tem que abrir a mente para tudo, mas questionando. Tá entendendo? Você tem que questionar e ver. Medicina funciona muito na coisa do... Eu tento isso daqui... Deu certo, mas será que vai dar certo para todo mundo? Não, então eu vou replicar essa mesma pesquisa no outro grupo para ver se isso se replica, esse tratamento, ver se vale a pena realmente eu botar para frente. Então, tem todo esse aprendizado, tá entendendo? Então, assim, como teve com a laparoscópica que teve muito medo, que hoje, praticamente, tanto o leigo como o médico querem fazer a laparoscópica no paciente, que é menos trauma, todo mundo sai ganhando. Eu acho que a IA está nesse processo. A IA tem um porém que eu acho que é assim, porque ela veio mais fazer uma mudança mais eu acho que ela está rompendo, ela não está nem fazendo uma transição mais ou menos, porque a laparoscópia a gente teve tempo, para quem não gostou no começo, ter uma transição. A IA chegou e bombou. Foi de uma hora para outra. Então é uma ruptura realmente no meu relacionamento. Por exemplo, num consultório, vamos dizer que a IA esteja 100% implantado. Na hora que eu vou fazer a minha secretária vai fazer o cadastro, a IA já fotografa o paciente, já vê se tem cor alterada de pele, vê se tem, porque a gente dá diagnóstico facial também. Eu posso olhar para um paciente, esse paciente tem essa doença. Né? Isso é de livro, vou dizer, por exemplo. Então, a IA já vê isso daí. Né? Então, isso tudo vai acelerando, tá entendendo? E é interessante, né? Porque a gente tem hoje uma vida muito mais vigiada, né? E hoje, quem tem um reloginho que mede a pulsação, que sabe quantos passos você dá ao dia, se você dormiu bem, se o seu sono foi profundo ou não profundo, todos esses dados tendem a ser integrados, Sim. não com a IA? Exato. O que é que a gente está vendo? Eu fui para um congresso no mês passado em São Paulo, e alguns colegas que trabalham isso, né? Que foi um congresso que é uma área da medicina que está crescendo também, que trabalha muito o estilo de vida da pessoa, né? Então, para trabalhar esse estilo de vida e para eu desenvolver tratamento junto com esse paciente nesse andar da mudança do estilo de vida, que dá um trabalho, eu preciso ver como é que está. Minha consulta é 1 hora, mas o restante da semana todinha como é que está? Então, alguns colegas lá, o que é que fazem? O prontuário eletrônico dele conversa com um WhatsApp da clínica que o paciente tem, que conversa com o WhatsApp dele, do paciente, que conversa, por exemplo, com a pulseira inteligente que ele tem, o anel, que está alimentando direto. Então, isso vai alimentando o prontuário do meu paciente praticamente o dia inteiro. E nisso, a IA interpreta. Algumas coisas eu posso deixar programada para IA me perguntar como é que eu vou responder esse paciente, e outras ela pode já responder automaticamente: minha glicemia deu tanto, te oriento a fazer isso, como se fosse eu, que eu já alimentei, já responder meu paciente. Mesma coisa, padrão de sono. Então a coisa está bem... Uma resposta automática para o paciente, né? E o médico vai ter que adquirir mais tecnologia também. E saber se beneficiar disso, né? Exato. Porque você já tem, para quem tem diabetes, um aparelhinho que você vê a sua glicemia, não precisa estar furando o dedo, já vê a glicemia ali, a evolução dela. E isso tende a ser aprimorado. Nós estamos com Roberto Melo, médico e presidente do Outubro Médico. E estamos falando sobre seus dados, os nossos dados. Hoje a gente bota um reloginho, um anel e já mede aqui como é que você está. Você pode tirar sua pressão em casa, fazer um mapa. Você pode saber a qualidade do seu sono. E todas essas informações ficam registradas em algum lugar. E o médico pode ter acesso a tudo isso e outras pessoas também. Os dados dos pacientes terão que mudar também a forma de condução. Como é que o senhor vê isso, né? A utilização desses dados? Uma vez que você consegue ter mais acesso aos dados dos pacientes, e eu vou ter um intermediador aí, que é a inteligência artificial, a gente tem que ficar muito preocupado, né, com a segurança desses dados, né?
O Conselho Federal de Medicina, ele bate muito nessa questão do sigilo de cada paciente, né? Então, a primeira coisa importante aí é quais são as leis que estão sendo aplicadas, né, para vigilância desses dados. E se esses, vamos dizer, esses aplicativos preenchem esses critérios mínimos de segurança, né? Isso é uma coisa também que a IA está puxando também, para você ver como uma coisa é enorme, não é só de perguntar e dar a resposta, né? Você tem toda uma responsabilidade em cima do que fazer até com o que você está recebendo. Porque hoje o paciente vai no meu consultório, ele fala para mim ali na frente. Eu já tenho prontuários eletrônicos que, para eu usar no meu consultório, para o médico usar no consultório, tem que estar validado pelo Conselho, pela Anvisa, tudo isso daí em termos de segurança que ele oferece a esses dados, né? Só que eu tenho um terceiro que está entrando aí no meio, por exemplo, eu estou consultando com você, está entrando uma terceira pessoa nessa consulta, que é a IA, né? Esse intermediador, né, entre eu e você, que está entrando aí. Então, como é que ela está pegando esses dados estão indo para onde? Quem é que pode ter acesso a esses dados? Exatamente, até porque não é só seu nome, seu CPF, o nome da mãe, é muito mais, é o tipo sanguíneo, seu histórico, se você de hipertensão, de diabetes, se você tem, não tem. Doenças. Que a pessoa diz, não, isso é um segredo da minha vida. Eu não quero que ninguém saiba. Ou um dado da vida que nem o cônjuge sabe. Tá entendendo? Então, assim, qual é a grande pergunta hoje? Quem é que está criando e alimenta a IA? As Big Tech. Como é que está sendo alimentado isso? Então, isso vai muito além de quem está na ponta, que somos nós, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado o que é que essa IA está pegando, porque quem foi que criou isso daí e o que é que essa Big Tech que está por trás está fazendo com isso tudo. O que é que ela está fazendo com esses dados todos que nós estamos botando. Então, isso é muito, muito perigoso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? É uma coisa muito preocupada. A medicina, os conselhos estão muito preocupados com isso. Além de preocupante, ter oportunidade, né? Para os planos de saúde, vai ser uma coisa positiva? Está sendo positivo? Eu desconheço, assim, eu acho que o plano de saúde, em termos de ponta de assistência, eu desconheço um que esteja fazendo. Eu não estou muito na gestão, eu já me afastei um pouco da gestão. Mas assim, eu desconheço um que esteja usando 100%, mas eu acho que tem um potencial enorme para toda a rede de quem está envolvido, né? Vamos dizer que o plano de saúde, com o tempo, comece a dar essas pulseirinhas para os clientes dele. Isso vai alimentando o banco de dados de cada indivíduo, independente nesse daí. E com isso, eu já me preveni, né? Se o fulano de tal, estou vendo aqui que o seu padrão de sono não está muito bom, o que é que o senhor acha de fazer isso? Eu já ir na frente de aparecer uma possível doença na frente. Isso para o plano de saúde é muito bom, porque eu vou economizar. O plano gasta quando o paciente usa o plano, quando se interna, todo mundo sai perdendo. Então, assim, se o plano de saúde implementar isso no sentido de melhorar a vida desse cliente dele, para ele se internar cada vez menos e cada vez menos na emergência, ter uma vida saudável, o cliente sai ganhando, porque vai ter uma vida saudável, vai estar com a família, vai estar se divertindo, fazendo o papel dele. A empresa, o plano de saúde, vai estar economizando, vai estar fazendo um papel social também importante aí, tá entendendo? E a gente, em termos, por exemplo, vai diminuir internamentos, então eu vou ter mais disponibilidade de leito, eu vou ter uma emergência não tão caótica, porque hoje grande parte de quem vai para a emergência é fazer uma consulta. Que se eu for ao pé da letra definir o que é uma emergência, é em torno de 20% que vai ali, daqueles todo. A maioria não é considerada emergência. Então a gente tende a diminuir isso aí também, né? Então eu acho que uma vez você criando bem esse ambiente, eu acho que todos saem ganhando. Seria uma medicina preditiva, né? Com certeza. Uma medicina, assim, vamos evitar ficar doente. O que a gente acha que é assim, ó, com a evolução, essa IA vai ter análise do meu genoma, vai saber que tipo de medicamento eu me dou melhor, qual que me faz mal. Em termos de aprendizado, vai levar em conta a parte psicológica de cada um, a cultura que carrega. Então, até os alunos eu vou poder quase que individualizar o aprendizado dessa pessoa, desse aluno.
levando em conta, como fazer um feedback. As características, tudo. se é neurodivergente, se não é, exatamente. Né? Todas as condições. Então, a IA vai nos ajudar muito nesse sentido. Muito, muito mesmo. Se de um lado assusta, do outro. E se falar de procedimentos, né? Na China, hoje se faz até cirurgias robóticas à distância, né? A gente ainda está caminhando aqui. Eu acho que ainda não. É um leque muito grande, né? De produtos na área médica que está sendo criada. A questão é que a medicina não pode ficar só em cima da doença, né? Tem que ficar em cima da saúde, né? E esse é o desafio. Então, assim, é melhor eu prevenir do que eu tratar, né? Uma coisa que eu sempre questionei, até desde a época da faculdade, né, quando eu fiz depois a residência de clínica, eu sempre questionava: um paciente diabético, eternamente diabético, um hipertenso, eternamente hipertenso. Isso é muito frustrante. Então, o que é que eu vou ser? Só um prescritor de remédio? Eu vou manter eternamente essa pessoa doente, só prescrevendo remédio? Dependente, não é legal, né? Isso pro médico, pelo menos não brilha nos meus olhos isso daí, tá entendendo? Então eu acho que com a IA a gente vai conseguir prevenir e talvez até reverter, eu não digo curar, mas por exemplo, se eu começar a andar junto com esse paciente, usando a IA no tratamento, no diagnóstico, eu conhecendo a parte psicológica desse paciente, que hoje a IA consegue juntar tudo isso, né? Eu vou ter esse paciente mais na mão, o tratamento mais na mão, eu vou conseguir chegar mais nele. E com mudança de estilo de vida, ele participando disso, um paciente que é diabético, que toma medicamento, eu posso levar ele para um local onde ele vai deixar de usar os medicamentos. Ele não vai curar, tá entendendo? Mas ele fica controlado, né? Saudável, sem tomar remédio, sem as complicações. O hipertenso é a mesma coisa. Então, tem trabalho já mostrando, a gente não chama de cura, chama de reversão da diabetes, né? Com essas mudanças de estilo de vida. E com essa tecnologia, a gente consegue estar mais junto do paciente, que isso não é fácil. Com certeza. E um acompanhamento muito maior, né? É como se fosse um streaming, né? A gente conversou muito também sobre isso. O paciente agora, ele vai ser o ator principal do tratamento dele, vamos dizer assim, que era o médico. Ele vai ser o ator principal. Então, assim, como eu assino uma TV por assinatura, no streaming, eu escolho o que é que eu quero. Então ele vai escolher as opções para ele, né, de acordo com a melhora da qualidade de vida dele. O senhor falando e eu pensando aqui, imaginando uma ficção científica, uma pessoa em casa daqui a alguns anos, e aí ela vai comer um chocolate, e aí vem a IA falando: você não pode comer esse chocolate, sua glicemia está tanto. Já está quase nisso, né? Quem tem alguns aparelhinhos já mede, né? Já mede isso, né? E o médico vai ter que dar uma assistência maior nesse sentido. O que é interessante é assim, tem alguns consultórios já em São Paulo que eles implementaram isso, e aí quando o paciente volta, o médico tem tipo como se fosse um mapa que ele desenhou: o seu estilo de vida é esse, a gente vai trabalhar com esses cinco objetivos no teu estilo de vida. E aí ele vai fazendo graficamente desenhando isso. Por que graficamente é importante, né? Por exemplo, você está numa academia malhando, aí tá ganhando, você tá vendo que o seu corpo tá legal, você tá bem, tá tudo, mas você não tem a medida. A gente precisa dessa coisa da medida, tá entendendo? Então, quando você vê uma bioimpedância que era de um jeito, aí você sabe que ficou bom, fez a bioimpedância, você viu que melhorou, mas vendo a bioimpedância, aquilo é um outro estímulo para você. Então, a gente não é só melhorar assim que eu tô vendo que eu tô melhorando. Eu preciso ver a coisa escrita. O ser humano gosta muito disso, tá entendendo? Então, uma vez quando você traz esse perfil, por exemplo, do que come chocolate e tudo, ele vê que mudou. Ele diz: não, doutor, faz 6 meses que eu não como mais chocolate, mas vamos ver isso aqui no papel, ver como é que tá. Aí é outra coisa, brilha nos olhos, tá entendendo? Com certeza, né? E o papel tá se transferindo para outras áreas, né? Não é só um papel mesmo, né? Você vai ter isso no seu relógio, no seu celular, né? E o médico também vai poder te acompanhar muito, com certeza, muito melhor. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí com o Outubro Médico, né? Que está abrindo essa possibilidade para estudantes, para profissionais, né? De todas as áreas médicas, né? Para se inteirar mais sobre esse tema. Eu que agradeço o convite, a participação de todos, tá bom? Estou à disposição.
E estão convidados os colegas ainda dá para pegar um pouco aí do Outubro Médico. Vai até quando? Termina hoje. Termina 17 hoje às 17 horas. É. Então, quem não foi ainda, corre, né? Tá muito bom. Para conhecer e aprender um pouco mais.